enquanto eu estava lendo, tinha várias partes que eu lembrei de uma frase que diz o seguinte: não atribua a má intenção o que pode ser justificado por estupidez ou ignorância. Porque quando eu li o negócio, parecia que assim, ó, a mídia ela estava dando todo tipo de volta e apontando para tudo quanto é lugar para não tratar do problema real. E quando a gente fala assim da taxa de natalidade, a gente vê que teve uma mudança de discurso. Até 2010, até 2015, em tudo quanto é lugar falava que não, a população está grande demais, a terra está superpovoada, vai começar a faltar recursos e que a redução de população é algo que se tem que se celebrar. E em todos os artigos eles estavam falando sobre como feminismo e empoderamento feminino é algo bom porque reduz a taxa de natalidade. Depois de 2010, 2015, aí o discurso começou a mudar. Aí começaram a falar que não, está faltando dinheiro público para o governo para ele poder manter os programas sociais dele, a arrecadação de impostos está diminuindo, está estagnando, a previdência está estourando, ela não é mais sustentável, que por causa da queda da taxa de natalidade a economia vai passar por um período de recessão que provavelmente vai durar décadas. E toda vez que falaram a respeito disso depois de 2010, depois de 2015, maior parte dos lugares não quis tratar sobre aquela parte de como o empoderamento feminino ele reduz a taxa de natalidade. E essa questão econômica ela é bem básica porque é o seguinte: tu tem que ter um equilíbrio entre os produtores e os consumidores na tua sociedade. Basicamente, tu tem que ter um equilíbrio entre trabalhadores e crianças e idosos. Conforme a pirâmide populacional ela vai se modificando e tu tem uma quantidade de trabalhadores adultos se igualando com a quantidade de idosos e a quantidade de jovens e crianças diminuindo, tu não tem mais uma situação estável. Tanto para o governo quanto para a economia, a população ela tem que ser estável ou ela tem que ser crescente. Porque senão tu começa a dar problema na economia e começa a ter período de recessão. Principalmente para o governo, porque o governo ele depende da produção extra da população. E a mídia, ela evita de tratar do problema real e ela evita de falar a respeito do empoderamento feminino. Toda hora que ela vai falar de empoderamento feminino, ela fala de uma forma positiva, não de uma forma negativa. E assim, esse vídeo que eu estou fazendo agora, eu comecei a pesquisar mais a respeito dele e a quantidade de conteúdo, a quantidade de coisa relacionada que eu nem tinha ideia que poderia ser discutida, teve coisa assim que começou a me deixar realmente irritado. Só que assim, de uma forma bem simples, ó. O que a mídia não trata é que quanto mais oportunidade de trabalho e de estudo tu dá para a mulher, tu tem uma redução na quantidade de famílias e tu tem uma redução na quantidade de filhos na sociedade. Ao contrário do que quando tu faz com um homem. Quanto mais oportunidade de trabalho e mais oportunidade de estudo tu dá para o homem, tu tem mais filhos e tu tem mais famílias. Isso é basicamente o reconhecimento de pergamia. A mídia, ela às vezes fala um pouco a respeito, mas não gosta de falar muito no assunto. A gente ainda está vivendo aquele mundinho de ilusão de igualdade entre homens e mulheres. Só que a questão básica é que é a seguinte: as mulheres elas só casam e têm filhos com os homens que estão acima delas. O cara tem que estar acima dela socialmente e economicamente. Se ela não conseguir encontrar um cara que esteja acima dela, ela ou vai simplesmente decidir simplesmente ser solteira indefinidamente, ou ela vai ficar esperando um cara que nunca vai surgir. Porque isso é uma conclusão que eu cheguei nos últimos tempos, que é o seguinte: para tu ter um relacionamento durável com uma mulher, com um casamento, com filhos e tudo mais, não existe outra alternativa. A mulher ela tem que depender fisicamente e ou financeiramente do homem. A partir do momento que não tem esse suporte, ela não tem essa dependência, não tem como tu manter família, não tem como tu manter taxa de natalidade. Essa própria parte do empoderamento feminino vai dar para ver conforme eu for discutindo aqui nesse vídeo, que é o seguinte: teve uma época em que mulher se casava com uns 15 a 20 anos de idade e no máximo ela tinha ensino médio concluído. Daí para ela, qualquer homem que estava com o ensino médio concluído e tinha um salário maior que dela, estava bom. A partir do momento que as mulheres começaram a casar entre os 25 e os 30 e começaram a fazer faculdade, aí não era necessário só um cara também que tivesse ensino médio.
Aí ela, como ela tem faculdade concluída, ela quer um cara que também tenha faculdade concluída, ou ela quer um cara que tenha mestrado e doutorado. E daí, conforme vai prolongando, agora a gente já está na fase das mulheres de 30 a 35, entendeu? Com mestrado, doutorado concluído, e daí, depois dos 30 a 35, elas decidem que elas querem se casar, querem ter filho. E não importa se o homem não está interessado em se casar e ter filho com uma mulher acima de 30, entendeu? Não importa se o homem não acha ela mais tão atraente, ou ele não está mais tão desesperado para correr atrás de mulher. E daí a gente tem essa bolha das encalhadas, entendeu? O apocalipse das spinsters. Mas enfim, até a parte assim da participação das mulheres no ensino superior, eu não tinha ideia que o negócio estava tão acelerado do lado feminista aqui no Brasil. Isso é uma coisa que eu vou discutir mais pro final do vídeo. Eu pensei que aqui a proporção de homem para mulher nas universidades estava pau a pau. Só que aqui o negócio já está tão desequilibrado quanto na Europa e quanto na América do Norte. Então agora já foi a introdução, vamos começar a ler o tal do artigo da Veja. Então aqui, começando o artigo, já obviamente dava para ver que era uma mulher que escreveu o artigo. Era uma vez um bônus. O Brasil passou meio século desfrutando o perfil demográfico ideal para um país que quer enriquecer e se desenvolver. Não soube aproveitar a chance e agora a vantagem está indo embora. Então assim, eles estão ignorando totalmente a questão assim da igualdade entre gêneros, o quanto isso detona com a taxa de natalidade, e estão partindo para um discurso de que, não, o detalhe é que assim, a gente não aproveitou aquele boom populacional para poder produzir dinheiro suficiente, riqueza o suficiente para agora conseguir bancar essa população mais idosa. Então, avançando no artigo, ó, a média, como eu já disse, né, a gente já está numa situação que já é acelerada. Eu estava até agora falando que assim, a taxa de natalidade brasileira é 1,8 filhos por mulher. Não, já está 1,7. E o aborto aqui não é legalizado. A gente já está com a mesma proporção de taxa de natalidade dos Estados Unidos. E aqui eles estão sendo um tanto otimistas. Eles estão dizendo que até 2040 a gente vai chegar a 1,69. Não, rapaz, 2040 o negócio vai estar muito mais baixo se o negócio não mudar. Então, continuando aqui o artigo, ó. Pelo menos uma vez na história, todos os países passam por um período especialmente favorável ao desenvolvimento, em que a parcela da população economicamente ativa, com idade para trabalhar entre 20 e 64 anos, esquece que mais para frente vão querer aumentar a idade de aposentadoria, mas continuando. Cresce mais rapidamente do que a fatia dos idosos e crianças, que não se sustentam sozinhos, dependem de quem está trabalhando. A esse intervalo positivo de tempo, que dura por volta de 50 anos, dá-se o nome de bônus demográfico. Resumindo, eles não estão mais tratando da parte assim do quanto a redução populacional, a queda da baixa natalidade, ela é prejudicial para a sociedade, para o governo, para a economia. Agora eles estão criando toda uma teoria de que isso dura 50 anos e que se a gente tiver um bônus econômico e aproveitar ele, tudo vai ficar bem. Continuando, ó. Com mais gente dentro do que fora do mercado de trabalho, gera-se riqueza e fica mais fácil promover educação, saúde e qualidade de vida. Então assim, ó, a Veja é aquela revista capitalista de direita opressora. Só que os caras estão defendendo o keynesianismo. Eles estão defendendo saúde, segurança, educação pública e mais recursos para governo para prover isso para a população. A pessoa não tem que ter dinheiro para pagar isso do próprio bolso, tem que depender do governo. Continuando. Bem administrado, o bônus demográfico é a porta de entrada para o mundo desenvolvido, que nem eu falei. O mundo desenvolvido para eles são aqueles estados socialistas da Europa que agora estão se ferrando e que não são nem um pouco sustentáveis. Continuando, ó. Mal aproveitado é a perda de uma chance de ouro para saltar de patamar. O Brasil, infelizmente, a perdeu. É aquela ideia que eles estão promovendo das décadas perdidas. A janela brasileira se abriu em 1970 e se fecharia em 2023, ou seja, já era um prazo apertado para virar uma mesa abarrotada de problemas. Agora, uma revisão de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, levou especialistas à suspeita de que o bônus pode ter começado a se fechar já em 2018. Ou seja,
Pela primeira vez, o contingente de brasileiros aptos para o trabalho vai crescer em ritmo mais lento do que a população em geral. Só tem um pequeno detalhe: o ponto de virada da taxa de natalidade já é quando chega a menos de 2 filhos por mulher. E conforme a gente volta ali no artigo, isso é uma coisa que já aconteceu faz anos. Os caras não discutiram isso até agora, por quê? Continuando aqui o artigo. Isso significa que o Brasil continua tendo muito a fazer, só que em condições bem mais desfavoráveis. Não é impossível avançar, mas o país terá que encontrar caminhos para fazer mais com menos gente produtiva. A desaceleração do aumento da população ativa é um sinal de que a demografia brasileira, que antes ajudava, agora começa a atrapalhar o setor econômico. Só que tem outro detalhe também, né? Tu vê nas décadas passadas o que uma pessoa precisava para arranjar um emprego para sustentar ou começar a sustentar uma família. Basicamente, tu só precisava ter um ensino médio. Agora, olha o que acontece hoje em dia. O cara tá com 25 anos e ainda não tem dinheiro para ter uma família. O capital social, que é necessário também para tu arranjar um emprego e começar a se sustentar, isso também mudou. Aí agora que, continuando, a firma bababá, doutora Economia, nananã, juntem-se à receita as previsões de que as mulheres terão cada vez menos filhos. Ah, no shit, Sherlock, isso já estava previsto há muito tempo. A média cairá para 1,66 em 2060, já disse que isso vai cair mais ainda. A proporção de idosos na população vai quase triplicar no período, saltando de 9% para 25%. E o contingente afeito ao trabalho cairá de 69 para 59. E está pronto o bolo indigesto de um país que envelheceu antes de ficar rico. Só tem um pequeno detalhe. Tem países em que não existe previdência. Na China não existe sistema previdenciário. A galera lá se casa e tem filho porque eles sabem que se não tiver ninguém para cuidar deles depois que eles estiverem velhos, eles são ferrados, ou eles vão ter que juntar dinheiro para ter bastante renda passiva e conseguir se manter na velhice. Agora, o que aconteceu também com o sistema previdenciário brasileiro? A gente tem uma população que está com expectativa de vida acima da idade da aposentadoria, a expectativa de vida está crescendo, e daí a gente tem também mulheres que não estão casando, não estão tendo filho, estão chegando à idade idosa com 0 ou com 1 filhos e pediram divórcio e tudo mais. Só que elas vão viver pra caramba e vão absorver recurso público. Tipo, por que uma pessoa que teve menos de 2 filhos tem que ser recompensado? Por que uma pessoa que está pagando para a Previdência e teve 3, 4 filhos vai ter que ficar pagando para sustentar uma pessoa que não contribuiu, que não teve filho? É aquela mesma discussão, por exemplo, da reforma da Previdência, que as mulheres vieram com aquela justificativa do não, mas é a dupla jornada, o homem não ajuda dentro de casa. O fato do cara ajudar ou não dentro de casa é irrelevante. De novo, eles estavam dando volta em torno da questão principal. A questão principal é o seguinte, minha filha. Tu teve 2 filhos, tu fez a tua contribuição para a sociedade, para depois tu poder aproveitar do bônus da sociedade? Continuando aqui o artigo, dependência, o avanço dos idosos, o rombo na Previdência deve mais que duplicar em 10 anos. Aí aqui está a projeção deles, né? Do crescimento da quantidade de idosos. É uma pena porque assim, tudo quanto é estatística que eu vejo a respeito, eles só querem tratar a partir do ano 2000. Ou nesse caso a partir de 2010. Isso é uma coisa que os caras usam realmente para mascarar a realidade, porque assim, o ideal seria tu ter estatística dos últimos 50 anos, para tu ter realmente uma visão geral do que está acontecendo. Só que até mesmo na pesquisa de dados que eu fiz para esse vídeo, é muito difícil achar coisa de longo prazo. Aí aqui ninguém sabe o exato momento em que o bônus demográfico vai se fechar por completo. Economistas e demógrafos têm opiniões distintas. Para a pessoa e seus colegas, que é o autor ali e tal, o fechamento acontece em 2018 porque a partir do momento em que o contingente da população ativa começa a crescer em ritmo menor que a população geral, entra em operação uma engrenagem que não tem mais volta, é irreversível. Já do ponto de vista dos demógrafos que se debruçam nas estatísticas com outro olhar, o bônus tecnicamente só acaba quando o tamanho da população ativa começa a diminuir.
O fenômeno previsto para acontecer, segundo eles, em 2037. Só que o detalhe é o seguinte: tu tem que ver se tem oportunidade para essa população ativa. Porque eu não lembro quantos milhões era, mas o Brasil já tem uma quantidade de gente que não está trabalhando e não está procurando emprego bem alta. Eu não lembro exatamente, mas eu acho que era algo em torno de 30 milhões. Continuando aqui, a diferença de mais de uma década nos cálculos de economistas e demógrafos se deve aos conceitos distintos de população ativa. Os economistas referem à faixa etária dos 20 aos 64 anos, mais realista em termos de geração e renda. Os demógrafos trabalham com a faixa dos 15 aos 64. Só tem um pequeno detalhe. Quem é que trabalha com 15 anos aqui no Brasil? O próprio salário mínimo, a lei do salário mínimo, coloca um monte de adolescente fora do mercado de trabalho. Se houvesse algum sistema assim de tipo ter trainee ou estágio ou emprego de meio período em que não existe salário mínimo, poderia ser pago metade ou 75% do salário mínimo, pode ter certeza que ia ter muito mais jovem trabalhando e se qualificando. Só que o próprio salário mínimo e as exigências de ensino superior ou técnico já são barreiras, coisa que antes, algumas décadas atrás, não havia. Continuando, diante da situação atual do país, porém, as diferenças nas projeções viraram uma questão de semântica. O bônus não fechou, mas começa a se fechar. Na prática, no entanto, já jogamos a oportunidade fora. Não há como o Brasil se beneficiar dele com um desemprego tão alto e a economia sem perspectiva de melhorar tão cedo. Que nem eu disse, eles ficam culpando a economia, mas eles não tratam da questão da CLT, do porquê que é tão difícil uma pessoa trabalhar e se qualificar. É muito mais produtivo e muito mais eficiente a pessoa ter a oportunidade de entrar numa empresa, trabalhar meio período, fazer algo de trainee, ganhando pouco, e daí já ir aprendendo o que é realmente exigido pelas empresas, do que ter que ficar procurando curso por fora e bancando com o próprio dinheiro cursos por fora que podem não necessariamente ser o que as empresas estão precisando. E daí aqui, ó, diz o demógrafo, babá, doutor, babá. O número de brasileiros sem trabalho está em 65 milhões, é o que eu falei. Recorde da série iniciada em 2012, quando eram 60 milhões. É um número alto pra caramba, levando em consideração a nossa população. É menos dinheiro girando para cobrir o rombo da Previdência, que está em 270 bilhões de reais. Em 2017 deve mais que duplicar para 700 bilhões em 10 anos. Então, que nem eu disse, opções de meia jornada, programa de trainee, programa de estágio, que tu fica treinando durante uns 6 meses ou um ano numa empresa, recebendo um salário mais baixo, mas se qualificando, isso seria uma forma ideal de absorver essa galera. Só que por que essas oportunidades só estão reservadas a quem faz ensino superior e ainda assim a determinados cursos? Não tem como tu absorver essa galera simplesmente aumentando a quantidade de requisitos que essa galera precisa para poder entrar no mercado de trabalho. Aí, agora é a questão da solução proposta deles, que depois eu vou mostrar como não é solução. Ó, lição feita. Coreia do Sul. Educação de qualidade e bônus bem aproveitado. Sente o socialismo nesse artigo, né? Mais cedo ou mais tarde, o bônus demográfico acaba em toda parte. Quem faz a lição de casa aproveita o intervalo para melhorar as condições de vida da população e investir pesadamente em educação, um ingrediente vital para o desenvolvimento. Sinceramente, me diz como se dá ou não dá para ver que quem escreveu esse artigo é uma mulher. Vamos lá. O resultado é um salto de produtividade que, quando o bônus se for, compensará a presença menor de pessoas aptas ao trabalho na população em geral. Na Coreia do Sul, cujo bônus demográfico se abriu por volta de 1970, uma vasta reforma do sistema educacional culminou com 100% dos jovens de ensino médio e 80% avançando para a universidade. O Brasil tem 66% dos adolescentes em ensino médio, e desses mais da metade não se forma. Só tem um pequeno detalhe, tá? Isso daqui, de novo, é aquele discurso de que todo mundo tem que fazer universidade. Não, cara. O mercado não precisa de tanta gente com ensino superior. O mercado precisa bem mais de gente
com ensino médio e um pouco de ensino técnico do que gente de ensino superior. Não existe vaga de ensino superior para todo mundo no mercado. Se tu simplesmente decidir, não, eu vou colocar todo mundo no ensino superior, beleza. Tu vai ter um monte de gente com diploma que não vai estar trabalhando naquilo para o qual ela se formou. Continuando aqui. Conclusão, enquanto a produtividade sul-coreana dispara 7% ao ano, a brasileira não chega nem a 1%. Ela está atribuindo tudo isso à educação. Existem outros fatores. É tecnológico principalmente, e de legislação também. Liberdade econômica também entra nisso daí. Mas, né? Em outra medida de progresso, o Índice de Desenvolvimento Humano de 0 a 1, o país desperdiçou sua vantagem demográfica, estacionando em 0,7. Todas as nações que passam de 0,9 aproveitam bem o bônus. Eu não sei como é que é esse IDH, mas assim, muitas vezes esses índices eles não avaliam o quão bem ou quão feliz é uma população. Geralmente eles avaliam o quanto o país é socialista, o quanto tem dinheiro público indo para a população através de serviço social, através de políticas sociais. É bem mais benéfico quando a população tem dinheiro do próprio bolso para pagar por o que ela precisa, não precisa depender do governo. O Brasil agora terá de navegar para o futuro com os ventos demográficos soprando contra. Então agora vamos falar sobre o grande exemplo a ser seguido, né, que é a Coreia do Sul. Primeira pesquisa Google, vamos ver a taxa de natalidade da Coreia. 1,24 nascimentos por mulher. Já começou bem, realmente 1,24 é um número totalmente sustentável, tu vai conseguir manter a tua população. Tu não vai ter uma queda de 40% na população a cada geração, nada disso, imagina, né? A própria pessoa do artigo da Veja falou que tem que existir um equilíbrio entre quem está produzindo e quem está recebendo na sociedade. Só que essa estatística totalmente importante da taxa de natalidade, ela simplesmente passou por cima e ignorou completamente. Então vamos pegar um artigo aqui bem engraçado, que eu acho que deve ter menos de um ano. Estudantes da Coreia do Sul são forçados a ter encontros como uma medida desesperada do governo para tentar aumentar a taxa de natalidade. Aí aqui mostra que, ó, estudantes de duas universidades da Coreia do Sul, eles estão tendo que passar por cursos mandatórios no qual eles têm que ter encontros com os colegas de classe para tentar aumentar a taxa de natalidade do país. Então, tu tá na tua universidade e tu basicamente tem que ter um curso no qual tu é obrigado a sair com alguma guria da tua universidade, e esquece que, tipo, ter filho enquanto tu ainda tá estudando é uma merda, tá ligado? Mas, tipo, não, vamos aumentar a taxa de natalidade de qualquer jeito. Aí aqui, ó, aí tem os cursos para encontros, para sexo, relacionamentos, babá, e que a geração, ela tá dizendo não para relacionamentos tradicionais, voltados para a família. Tipo, quem é da comunidade migtal, por que será que isso está acontecendo, né? Será que isso é porque o homem não tem mais direito ou autoridade nenhuma, seja socialmente ou legalmente, no casamento e na paternidade? Porque a mulher é que decide tudo e a mulher pode a qualquer momento pedir o divórcio e ferrar com a vida do cara, tomar metade de tudo que ele tem, ainda tomar as crianças e tornar ele um escravo durante décadas? Então, assim, ó, muitos jovens estão desistindo de casamentos, de relacionamentos e de ter filhos por causa das pressões econômicas, dos custos das casas. Isso realmente faz sentido, porque a maior parte dos imóveis pertence à geração anterior, que comprou e usou esses imóveis para fazer investimento. E por causa disso tem menos moradias a um preço mais acessível para a geração mais jovem. E tem outra questão, ó, alto custo de universidades, as tuition fees, e o desemprego. A mulher que escreveu o artigo da Veja em nenhum momento citou isso, que pode estar tendo desemprego e o custo do ensino superior na Coreia. Na cabeça dela, tudo isso é magicamente, entendeu? É só jogar dinheiro público do governo que resolve. Aí agora aqui, continuando um pouco... tá, eles estão sendo ensinados na universidade a como encontrar um parceiro e manter um relacionamento sustentável,
Que nem eu disse no começo do vídeo, não existe esse negócio. Para o relacionamento ser durável e sustentável com uma mulher, ela tem que depender financeiramente ou fisicamente do homem. Quando tu tem uma sociedade baseada nessa igualdade falsa, empoderamento feminino, tu não vai ter relacionamentos de longa duração, especialmente com filhos entre homens e mulheres. Continuando aqui, a queda da população da Coreia do Sul tornou a parte de relacionamentos e casamento importante, mas os jovens coreanos eles estão muito ocupados esses dias para poder ter novos relacionamentos. E assim, eu não sei como é que funciona a economia da Coreia do Sul, mas eu já vi relatos de gente que mora no Japão, no qual o cara fala que assim, ele não vê alguns amigos dele durante 2, 3, 4 meses, porque tá todo mundo trabalhando 60 horas por semana ou mais, e tu simplesmente não tem tempo para relacionamento, ou até mesmo se tu já é casado ou tem filho, tu não tem tempo para curtir eles, para aproveitar. Como exercício do curso, os estudantes eles têm que ter encontro com 3 outros colegas de faculdade por mês. Aí, lição de casa. A lição de casa aí nos encontros e discutir cenários a respeito de conflito, inveja, ciúme, não sei o que, bababá. Tá, beleza. Nananana, e lógico, tá, tem que ter... Quem fez o currículo disse que tem que ter tanto a parte teórica quanto a parte prática. Aí o curso também é expandido e oferece lições em casamento e amor e bababá. E agora os estudantes também podem ter outros cursos extras. Aí aqui falando, em 2016 o número de casamentos atingiu o nível mais baixo desde 1977. Talvez a parte de 77 tenha sido assim consequência da Guerra do Vietnã, né? Que quando tem um período de conflito militar, a quantidade de casamentos e a taxa de natalidade ela acaba caindo por causa de como a população fica traumatizada com o evento. Só que aqui, a taxa bruta de casamentos é 5,5 por 1.000 pessoas. E quando eles começaram a pegar as estatísticas, em 1970, essa taxa era de 295,1 por 1.000 pessoas. Então tu já vê o quanto o negócio está crítico. E olha aqui a cereja no topo do bolo, né? Seul gastou 50 bilhões tentando aumentar a taxa de natalidade. Isso é dinheiro público. Então vamos falar de estatística, vamos chegar na parte boa, na parte factual do vídeo, porque no artigo da Veja não teve estatística porra nenhuma. Até mesmo, pelo menos no artigo internacional ali sobre a Coreia do Sul, eles entregaram algumas informações. E assim, é isso que me deixou irritado e que é uma coisa que eu já imaginava, que assim, a mídia aqui no Brasil ela é bem mais camuflada, ela é bem mais esquerdista. O negócio é muito escondido debaixo do pano. É muito escondido atrás da cortina, debaixo do tapete. É que nem o que eu falei em outros vídeos, que tem um monte de homem que acaba se casando, acaba tendo filho e acaba caindo naquele conto. Não, mas agora todo divórcio é guarda compartilhada. Não, não é. Toda semana, todo semestre eu fico sabendo de algum conhecido que se ferrou no divórcio. Ou o cara vai lá e se casa, adquire um imóvel no Minha Casa Minha Vida, mas não sabe que o imóvel fica no nome da mulher se ocorrer uma separação. Então, tudo aqui é muito camuflado. E eu vou chegar nesse ponto aqui nas estatísticas. Então, vamos começando aqui. Empoderamento feminino. O aumento da mão de obra no Brasil entre homens e mulheres. Isso daqui, os caras vão falar que não, a gente teve um boom de crescimento populacional ali a partir da década de 60 a 70, e daí eles vão falar que não, a maior participação da mulher no mercado de trabalho é bom, só que tem um pequeno detalhe, cara. O crescimento populacional não ocorreu naquela época por causa da participação da mulher no mercado de trabalho. Isso ocorreu por causa de avanços na medicina, por causa de avanços na saúde. As crianças que morriam cedo pararam de morrer, entendeu? Da mesma forma assim que as mulheres começaram a morrer menos quando elas iam dar à luz. Então, continuando, a gente tem um outro gráfico mais avançado. Isso foi bom, porque eu gosto de encontrar gráfico que mostra o negócio nos últimos 50 anos. Só que olha o interessante. A participação masculina também está diminuindo, enquanto a participação feminina está aumentando.
Porque é o seguinte, isso é regra econômica. Não é porque está entrando mulher no mercado de trabalho que a quantidade de oportunidades vão estar aumentando. Não. Elas vão estar pegando cada vez uma fatia maior dessas oportunidades. Regra básica de economia. Por que tem gente que fala que desde a década de 80, 70, apesar da inflação, o poder de compra das famílias diminuiu? Por que nas últimas décadas se tornou mais difícil para um homem trabalhando sozinho sustentar a mulher e os filhos sem a mulher precisar trabalhar? Por causa da entrada da mulher no mercado de trabalho. Quando tu tem mais mão de obra, um aumento na quantidade de mão de obra procurando emprego, porém a quantidade de empregos não está aumentando, está aumentando menos que a quantidade de mão de obra, o salário acaba diminuindo. E foi isso que aconteceu nos últimos 50 anos. E aqui a gente pega, mais uma estatística que comprova o que eu estou falando. Está aumentando a proporção de mulher empregada. Só que a quantidade de homem empregado também está diminuindo. E conforme a gente tem também mais homem solteiro sem filhos e mais mulher solteira sem filhos, esse é um outro detalhe que o governo esquece também. Estatisticamente, os últimos 50 a 100 anos, quem é que paga a maior quantidade de impostos? Quem é que produz mais? Quem é que tem mais salário? É o homem. Só que o detalhe é o seguinte, ele produz mais porque ele tem que sustentar mulher e filhos. A partir do momento que o cara não tem esposa, não tem filhos, ele só tem que sustentar a si mesmo. Ele começa a fazer um equilíbrio maior entre trabalho e vida pessoal. Ele começa a produzir menos e a arrecadação do governo também começa a diminuir. Agora aqui é o ponto em questão que me deixou irritado. Tem toda essa discussão de desigualdade entre gêneros, a parte que a mulher tem menos cargo de chefia, mulher recebe salário mais baixo. Só que olha essa estatística. Não é só a participação no mercado de trabalho. É a participação em universidades. Tá? 1970, esse negócio eu não sabia, eu pensei que ia ser só a partir de 2000 ou a partir de agora que a quantidade de mulher no ensino superior teria ultrapassado o homem. Não, cara. A quantidade de mulher no ensino superior ultrapassou a quantidade de homem em 1980. Se elas estão recebendo todo esse recurso, seja privado, fazendo faculdade privada, que daí quem está pagando é a família, ou seja público, através de universidades federais e estaduais, se elas estão recebendo esse recurso, coloca aí 1980, 90, 2000, 2010, quase 2020, há quase 40 anos elas estão recebendo esses recursos da sociedade. Por que elas ainda estão produzindo menos? Por que elas têm salário mais baixo? Por que elas não se igualaram aos homens? Então vamos continuar aqui, mais um, ensino superior no Brasil por gênero. Isso é uma estatística atual, pegando as diferentes regiões do Brasil. Então tu vê assim, tá, a distribuição tá ok, mas no Sudeste já tá um número bem superior. Mas agora que é a parte interessante, sabe? A gente está jogando essa quantidade de recursos nas mulheres para elas poderem trabalhar e se sustentar e se tornarem realmente companheiras dos homens, companheiras de igual para igual, contribuir, entendeu? Proporção de mulheres desocupadas com nível superior completo, segundo as regiões metropolitanas. Então a gente vê que assim, em 2003 a gente já tinha uma quantidade de mulher que faz faculdade, só que fica desocupada, não trabalha, e tu vê que essa proporção está aumentando. E pode ver que de 2000 até hoje, a mídia tá lá, movimento feminista também, bancada feminista na política também, falando empodera mais mulher, dá mais oportunidade de trabalho e de estudo para a mulher, isso é bom para a economia. Agora aqui um gráfico mais detalhado. Tá, presença feminina no Brasil, participação das mulheres em postos de trabalhos. Que pena que as estatísticas aí estão só a partir de 2009, né? Como eu disse, é sempre melhor tu ter algo de 50 anos, que daí tu consegue ter uma visão bem melhor. Só que vamos pegar aqui os setores de presença masculina, tá? Construção, indústria de extração, transporte, empresa de eletricidade, gás, água e esgoto. Basicamente, tudo que tu precisa para manter a sociedade, o homem trabalha. É tudo trabalho que exige mais esforço físico e tem mais risco. Se é algo que exige mais esforço e tem mais risco, logicamente o salário vai ser mais alto.
E daí tu pode falar, não, mas tem os homens que são médicos, engenheiros e tudo mais. Aí tu tá falando do topo da população. É 10, 5, 1% da população. Aqui a gente está falando da massa. Todas as áreas que são necessárias para sustentar e manter a sociedade é homem que trabalha. Mulher trabalha na onde? Saúde. Geralmente é mais cargo de enfermeira e não sei o que e tudo mais. Uma ou outra é médica, mas a gente sabe que médica não produz tanto quanto médico homem, porque ela acaba casando e tendo filhos e ou para de trabalhar ou começa a trabalhar menos. Serviços sociais, traduz para funcionário público. Não trabalha, não produz, absorve. Educação, traduz para funcionário público. Novamente, são empregos seguros, com pouco risco e pouco esforço. Alojamento, alimentação, administração pública, defesa e seguridade social. Funcionário público. Atividades financeiras de seguros e serviços relacionados. Ok, economia. Qualquer um que frequentou alguma universidade na parte de econômicas e sociais, tu vê que realmente tem uma proporção de 50% entre homens e mulheres. Só que é aquele negócio que até o Third Flinging Monkey fala, que é o seguinte, a mulher ela vai para uma determinada área não porque ela quer empreender, porque ela quer conhecer um empreendedor e se relacionar com o empreendedor. Então aqui, como eu falei, rendimento habitual médio mensal de todos os trabalhos e razão de rendimentos por sexo. Aí vem aquela estatística, né, que a mulher recebe 70% do que o homem recebe. Só que é que nem eu falei, tu tem que levar em consideração a área de atuação, tu tem que levar em consideração o risco e o esforço necessário. Então é lógico que vai ter uma distribuição, a não ser que elas queiram realmente tirar a máscara e dizer, não, a gente quer ser comunista e todo mundo tem que receber o mesmo. Por que que os homens que estão se esforçando e se sacrificando mais aceitariam isso? Eu não sei. Eu acho que eles não aceitariam. E daí? Da mesma forma que a gente tratou ali das mulheres que estão crescentemente fazendo ensino superior e não estão nem se sustentando, vamos lá. Rendimentos. Pessoas de 16 anos ou mais sem rendimento próprio. Então tu vê que assim, ó, independente do nível de formação, educação básica, média, superior, ainda assim as mulheres são as maiores dependentes da sociedade. Vão estar dependendo da família, do governo, do marido, do namorado, mas enfim, é uma proporção bem alta. E daí tem aquele detalhe, é que nem eu falei, o homem se sacrifica mais. Ele faz serviços mais estressantes, mais exigentes, que tem mais risco. Isso reflete na expectativa de vida do trabalho brasileiro. Só que assim, ó, que nem eu falei, à medida que o homem não tem mais esposa, não tem mais filhos, a tendência é a expectativa de vida entre homens e mulheres se aproximar. Na verdade, em últimas notícias já estão fazendo alarde dizendo que a expectativa das mulheres está está diminuindo mais do que a dos homens. Só que ainda assim o homem está morrendo mais, em maior proporção. E agora o último gráfico. Para tu ver como o IBGE e o governo ele acha que os homens vão continuar se sacrificando pela sociedade, pela família, olha a projeção que eles têm de expectativa de vida entre homens e mulheres para 2060. Olha os últimos gráficos. Simplesmente a partir de 75, antes até, a partir de 70, 69, olha a quantidade de homem que o governo está esperando que morra para manter o sistema que a gente tem. Me diz, tu acha que esse gráfico ele é realista? Tu acha que os homens vão aceitar esse acordo de merda em troca de nada? Eu digo que não. E aliás, teve até uma entrevista do DJ com o Michael Combs no canal dele, naquela série de DJs Inferno, que ele contou uma história de algum monastério na Ásia, no qual homens e mulheres eles têm as mesmas atividades, as mesmas rotinas, e os homens e as mulheres eles têm a mesma expectativa de vida. Eu acho que era 85, 89 anos. Então assim, ó, não existe razão nenhuma para homem estar vivendo menos que as mulheres. Se os homens estão vivendo menos que as mulheres, é porque eles estão se sacrificando pela sociedade.